Olá, torcedor e torcedora do nosso Esquadrão de Aço, seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso canal. Vamos a mais notícias do nosso Esporte Clube Bahia. Olha, atletas avançam na reabilitação, isso é uma boa notícia, né? O departamento médico começa a esvaziar, então apenas 3 jogadores estão em tratamento de lesão, outros avançam e já treinam no campo. Isso é uma ótima notícia, né? O jogo entre Bahia e Palmeiras registra o maior número, né? Maior público da rodada. O Esquadrão segue entre as maiores médias de público da Série A. É o nosso Esquadrão de Aço. O zagueiro Vitor Hugo vê evolução, mas diz ainda não é meu melhor momento. O zagueiro afirma estar tendo apoio da comissão técnica e dos companheiros para seguir a evolução. Eu acho muito interessante, gosto muito da humildade do Vitor Hugo. O cara tem se mostrado assim uma ótima pessoa, né? Não conheço, claro, pessoalmente, né? Mas um cara que se mostra muito educado e que está evoluindo de fato. Está evoluindo de fato. Bom, mas não é sobre isso que nós vamos tratar, né? Vamos então para as nossas notícias. Antes, inscreva-se, dê um like e ative o sininho para receber nossas novidades. Olha, todos os dias nós temos novidades do nosso Esquadrão de Aço e esse canal Arquibancada JNS Futebol é um canal feito para você, torcedor e torcedora do nosso Esquadrão de Aço. É um canal sobre o nosso Esporte Clube Bahia. Vamos então às notícias. Atletas avançam na reabilitação. Apenas 3 jogadores estão no departamento médico. Olha só, o Bahia chegou a um momento que teve 8 atletas entregues aos médicos do clube. Com o passar dos dias e o avanço no processo de reabilitação, a maior parte deles, o departamento médico começa a ser esvaziado. Em recuperação de lesão muscular, Biel e Vitor Jacaré seguem entregues ao DM, ainda sem prazo de retorno aos gramados. Nessa semana, quem se juntou a eles foi o zagueiro David Duarte, que vai precisar passar por um processo cirúrgico no joelho. Aí, nesse caso, vai levar tempo, acredito que vai ter muito mais tempo, né? Eu imagino que seja uns 4 meses, no mínimo. Tomara que eu esteja errado, né? Nessa semana, quem se juntou foi exatamente o zagueiro David Duarte, já ali. Por outro lado, todos os outros atletas que ainda não voltaram, pelo menos ao banco de reservas, já estão em fase avançada de transição física. São os casos de Matheus Bahia, Raul Gustavo e Iago Felipe, que deixaram o DM e estão realizando atividades no campo, sob o comando da preparação física nos últimos dias. Em franca progressão, os 3 já estão perto de ficar à disposição do técnico Renato Paiva. O atacante Ademir, que chegou a ser relacionado, ficou no banco e foi amarelado contra o Palmeiras, né? Não vai poder jogar contra o Fluminense. Voltou a fazer atividades de transição física no gramado nessa última quinta-feira e trabalhou com bola nessa sexta-feira. Também, contra o Palmeiras, o lateral esquerdo Chaves voltou a ser convocado e foi titular. Já o zagueiro Marcos Vitor, que estava fora há 2 meses, ficou como opção entre os suplentes. Por fim, Vitor Hugo chegou a preocupar ao ser substituído contra a equipe alviverde, mas não houve lesão. Na ocasião, o defensor precisou ser substituído por conta de câimbras e será titular novamente neste sábado. Muito bom essa notícia, muito boa essa notícia, né? Vamos então a outra notícia, né? O jogo entre Bahia e Palmeiras registra o maior público da rodada. O Esquadrão segue entre as maiores médias de público da Série A. A partida entre Bahia e Palmeiras marcou o retorno do Bahia ao caminho dos triunfos na temporada e também registrou mais um grande público nas arquibancadas da Fonte Nova. A partida contou com a presença de 31.013 torcedores na Fonte Nova, registrando o maior público da 11ª rodada. O Esquadrão vem sendo um dos destaques, em média de público, do campeonato,
ocupando o 6º lugar do ranking, levando 34.954 pagantes por jogo. Por exemplo, os públicos da 11ª rodada, olha só, os maiores. São Paulo e Atlético Paranaense teve 22.882 torcedores, Cruzeiro e Fortaleza 28.494, aí temos mais, aí olha, terceiro Grêmio 14.246, foi Grêmio e América Mineiro, o Vasco e o Goiás, que jogou ontem, né? O Goiás venceu a equipe do Vasco, afundou mais o Vasco ainda, teve um público de 17.647, né? Na verdade, lotada a colina, né? Como se diz, eu já esqueci a gigante da colina lá. E aí, Santos e Corinthians, que o Corinthians venceu por 2-0, teve 12.499 pagantes. Curitiba e Internacional teve 25.983 pagantes. Fluminense e Atlético Mineiro, olha só, somente 7.788 pagantes. Cuiabá e Botafogo, que o Botafogo venceu por 1-0, teve 13.981 torcedores. Bahia e Palmeiras, o maior, teve 31.013 torcedores. E o Bragantino, que goleou o Flamengo por 4-0 e cabia mais, teve apenas 10.103 torcedores. Portanto, para quem não conhece, principalmente a imprensa sulista e os youtubers, os produtores de conteúdo sulista, mas a imprensa, né? Respeitem o Esquadrão de Aço, que não é brincadeira não é? Está entre os maiores públicos e o Bahia vai crescer mais ainda. Vocês estão preocupados com isso, né? Pois pode se preocupar que o Bahia vai crescer mais ainda. Bom, a última notícia é sobre o Vitor Hugo, uma entrevista muito boa do Vitor Hugo. Vitor Hugo vê evolução, mas diz, ainda não é meu melhor momento. O zagueiro afirma estar tendo apoio da comissão técnica e dos companheiros para seguir a evolução. Contratado para assumir a condição de xerife da defesa tricolor, que eu vejo como xerife o Canu. Excelente, esse cara tem que ser comprado, ele está emprestado pelo Botafogo, né? Mas tem opção de comprar, de compra, se não me engano, né? Tem que ficar no Esquadrão de Aço, um ótimo atleta, né? Então, contratado para assumir a condição de xerife da defesa tricolor, Vitor Hugo já é considerado por Renato Paiva como titular indiscutível, absoluto. Presente nos últimos 9 jogos do Bahia, o zagueiro, enfim, comemorou seu primeiro triunfo em campo na rodada contra o Palmeiras. Na véspera do seu 10º jogo pelo Esquadrão, o defensor afirmou que se vê em evolução, mas que ainda está longe do que considera como seu melhor nível de atuação. Estou evoluindo a cada dia, pegando melhor o ritmo do futebol brasileiro. Ainda não estou em meu melhor momento, mas me sinto melhor em campo. As movimentações de jogo consigo perceber com antecedência, tenho muito apoio da comissão, dos companheiros em campo. Como zagueiro, Vitor Hugo é um dos principais alvos de críticas quando há problemas defensivos. Ele relata, entretanto, que a defesa deve ser entendida como uma ação coletiva começando no ataque. Eu gosto muito dessa observação de que a defesa vem desde o ataque. O centroavante é o primeiro defensor quando a gente não está com a bola. Kaique estava correndo para nos ajudar defensivamente. É um menino que é novo, gosta de ter a bola para ir para cima e que pegou a mentalidade, conseguiu colocar na cabeça que a gente precisava dele no momento defensivo. Muito interessante, né? Essa fala do Vitor Hugo. Para o zagueiro tricolor, o momento do Bahia é de crescimento coletivo com o passar dos jogos. Desde que eu cheguei,
A gente tem pecado em alguns detalhes. A gente está indo bem nos jogos, mas sempre tem um ou outro detalhe que acaba que a gente sofre os gols, e isso estava nos atrapalhando desde o começo do campeonato. Mas, graças a Deus, nesse último jogo, os erros que a gente teve não foram gols. A gente conseguiu marcar no finalzinho e trazer esse triunfo importante. É trabalhar em campo, não tenho que ficar lamentando, porque palavras não ganham nada. A gente tem que trabalhar muito dentro de campo e pôr em prática o que a gente trabalha. Nesse último jogo, a gente conseguiu colocar em prática tudo que o Mister pediu. A maioria das coisas. O resultado veio, todo mundo correu junto. Foi muito bacana. A atmosfera que foi criada no jogo, a torcida nos empurrando, toda dividida, eles vibravam, jogando junto com a gente, foi fundamental para o nosso triunfo e colocar em prática o que a gente vem fazendo no treino. A gente tem que continuar trabalhando forte e evitar que erros individuais nos custem um resultado. Vitor Hugo tem 32 anos, estava atuando no futebol turco há 3 temporadas antes de chegar ao Bahia no mês de abril. Muito boa essa entrevista do Vitor Hugo, tá? Ela está disponível aí no canal do Bahia e você pode assistir. É isso aí, dê um like, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber nossas novidades, faça o seu comentário e não esqueça de também divulgar o nosso canal Arquibancada JNS Futebol, esse canal que é feito para você, torcedor e torcedora do nosso Esquadrão de Aço. Dê também suas sugestões, faça suas críticas, que será muito bem-vinda, ok? É isso aí, até o nosso próximo vídeo.